Olá, eu sou a Lígia Fleury, integrante da Escola de Pais XD, sou psicopedagoga, diretora de escola, formadora de professores, faço assessoria para as escolas e tudo isso por quê? Porque sou apaixonada pela formação de crianças, de jovens, de professores e das famílias. Então, hoje eu vou fazer um pocket curso para falar um pouquinho sobre a importância da lição de casa e qual é o papel da família, né, com a lição de casa. E quando eu falo família, é a família que mora em casa com o aluno, tá? Então, às vezes eu vou me referir a pai, mãe, tia, tio, vó, avô, mãe, mãe, pai, pai. É a família que mora em casa, porque quando a gente está falando de lição de casa, a gente está falando do cotidiano. Então, é quem está com o aluno, tá? Aqui no caso, a gente tem a mãe fazendo uma tarefa aí com a filha, né? Qual é a importância da lição de casa? Ela tem um propósito. Qual é o propósito? Quando a escola trabalha com lição de casa, a escola está focando na questão da criação da responsabilidade. Se a criança desde pequena aprende que ela tem uma rotina, e na rotina ela tem uma lição de casa, de algo que ela aprendeu na escola e que ela precisa continuar em casa, você está delegando, você está ensinando essa criança a ser responsável. Com o quê? Com a própria aprendizagem. Então ela vai ter responsabilidade com o material dela, com a anotação dela, com a agenda, com pegar o caderno ou fazer uma pesquisa na internet, mas a primeira questão aí é a responsabilidade, né? Como é que a gente faz isso? Imprimindo um ritmo de trabalho. Então, na infância, a gente não pode perder o foco do brincar. Criança precisa brincar. Então, precisa dosar a lição de casa, isso a escola tem que fazer isso com muita sabedoria, porque o mais importante para a criança, para os pequenos, é o brincar. A gente não tem a vida inteira para brincar, a vida inteira para ser criança. Na verdade, a gente deveria brincar a vida inteira, né? Mas a responsabilidade muitas vezes nos tira isso. Então, que fique também na nossa memória a importância do brincar. A gente pode brincar todos os dias, aliás, a gente deve brincar todos os dias. Mas a lição de casa, ela entra como uma responsabilidade. Então, primeiro a responsabilidade, primeiro você coloca a lição e depois para brincar, tá? Desenvolver autonomia. Quer dizer, a hora que a criança aprende que ela sozinha consegue abrir a mochila dela, pegar o diário, a agenda dela, ou o celular, que muitas escolas hoje colocam a lição no celular, tem uma agenda eletrônica, mas a criança vai lá sozinha, ela sabe que ela tem um local dela de estudo, que ela tem o horário dela de estudar, e ela vai sozinha, ela vai desenvolver, ninguém nasce autônomo, né? A lição de casa ajuda nisso. Despertar o interesse pelo aprender, porque muitas vezes a lição de casa é uma pesquisa. Olha que bacana, eu vou fazer uma pesquisa e vou descobrir alguma coisa sobre um assunto, eu quero mais. Valorizar habilidades. Às vezes a minha habilidade é o registro, é muito mais registrar. Então eu posso fazer mais um treino, posso desenhar, eu posso escrever, eu posso várias maneiras do registro, tá? Eu sistematizo a minha aprendizagem. Então, na escola hoje eu aprendi um tema, por exemplo, sobre história, falei da Mesopotâmia. Então, posso fazer uma pesquisa sobre isso, eu vou ter lá 2 perguntas para responder. No estudo, na lição de casa, eu descubro dúvidas. Às vezes, na sala de aula, entendi tudo. Quando eu vou fazer um exercício em casa, não é bem assim, eu não entendi isso, eu pego essa dúvida e no dia seguinte eu tiro a dúvida com o meu professor. Fazer inferências, que é exatamente isso. Nossa, aprendi isso hoje na lição de casa. Aonde que eu estou vendo isso? Na conta de luz da minha casa. Eu sei que ali tem energia e eu posso economizar. Eu estou fazendo uma inferência, eu estou levando o conteúdo para o meu dia a dia, né? E despertar minha curiosidade. Como é que os pais podem ajudar os filhos? Fazendo essa tabela. Essa tabela é bem simples, mas ela é muito legal. É colocar de segunda a sexta-feira qual é o horário do seu filho em casa. Neste exemplo aqui, a criança, olha, aqui ele estuda à tarde, então o que ele faz de manhã? Ele tem na segunda e na quarta aula de inglês, na terça e na quinta ele faz tênis, das 8h30 às 9h30 da manhã, na sexta não faz nada, então ele já começa fazendo lição de casa. Quando ele sai dessas aulas, ele faz lição de casa
e aqui depois ele vai brincar. O brincar tem que estar na agenda da criança, obrigatoriamente, do adolescente também, do adulto também, coloque na sua. Esse aqui é o aluno que estuda de manhã. Quando ele chega em casa, depois do almoço, é a mesma coisa, ele faz a lição, aí ele vai brincar e depois ele tem inglês ou tênis, ou inverte isso, né? Cada família tem um horário. O que não pode é não ter nem o tempo do brincar e nem o da lição de casa. O das atividades extracurriculares são imprescindíveis também. Logicamente, aqui eu só dei o exemplo do inglês e do tênis, mas aqui tem balé, natação, aula de informática, aula para aprender a patinar, para andar de skate, né? E olha, à noite aqui depois do jantar, para todo mundo brincar em família. A gente não pode tirar da nossa cabeça, gente, que o brincar desenvolve para todo mundo, para todos nós. Percepção de espaço, de tempo, traz o riso, mexe com o humor da gente, com o bom humor. Para as crianças tem uma questão de motricidade também. É muito importante brincar, mexe com memória. Tudo isso ajuda na escola, né? Então, como eu ajudo? Vejam que a educação infantil eu coloco tudo colorido, né? É a importância do brincar que é colorido também. Sempre o ambiente adequado. O que é ambiente adequado? Eu preciso sempre oferecer para o meu filho um lugar iluminado? Sim, qualquer que seja a situação é iluminado. Mas necessariamente um lugar isolado? Depende do seu filho e depende de como ele aprende, conforme ele vai crescendo, você vai descobrindo isso, né? Há famílias que querem me matar quando eu falo que, às vezes, fazer a lição ou estudar num ambiente com música é produtivo. Mas pode ser, porque há pessoas que aprendem muito ouvindo música. Então, essa história de ser um lugar silencioso, a gente inicia assim, a gente orienta assim, mas cada um aprende de um jeito, faz parte do estilo de aprendizagem. Então, pode ser sim que muitas vezes o ambiente seja diferente de um filho para o outro. O que importa é que seja adequado para a concentração daquela criança, daquele adolescente, né? Estar junto para ensinar autonomia, porque não se nasce autônomo. Então, para o pai e para a mãe, ou para o tia, para o tio, quem estiver junto, dizer, olha, agora pegue sua agenda. É diferente de você ir lá, pegar a agenda, colocar aqui e falar, tá aqui sua agenda. Não, aí você não está ensinando autonomia. Mas se você disser, pegue a sua agenda, no dia seguinte você não vai mais precisar dizer, pegue sua agenda. Ele já vai conseguir pegar a agenda dele. Perguntar sobre as orientações dos professores para os pequenos. O que a professora pediu hoje? O que o professor pediu hoje? O que você tem que fazer? Você tem que ler, recortar, copiar. O que você lembra disso? Eles não sabem ler. Então, a gente vai ler para eles, mas a explicação foi dada na escola, tenho certeza disso. Observar o que é fácil para ele, o que é difícil, tranquilizar, dizer, calma, vai dar certo, estamos juntos, se tiver dúvida, não tem importância, amanhã você pergunta na escola, e estimular. Estimular a fazer bem feito, estimular a cumprir aquela lição de casa. Para os maiores, né, ensino fundamental, oferece esse ambiente adequado, é a mesma coisa, tá? Organiza o tempo e o espaço, então assim, ó, eu vou sair agora, eu tenho que trabalhar, mas quando eu voltar a sua lição tem que estar pronta, você já tem que ter feito, porque a gente vai sair. Isso é ajudar a organizar o tempo. Estar junto para a questão da autonomia, ouvir a leitura. Aqui eu falo, leia as instruções, porque aqui eles não são alfabéticos ainda, né, alfabetizados. Aqui não, lê para mim. O que você entendeu, o que você tem que fazer desse exercício, né? Pedir que ele explique para você. Muitas vezes esse aluno já do fundamental, eu já sei o que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que fazer essa pesquisa, eu tenho que fazer essa coluna, eu tenho que fazer uma produção escrita, deixa fazer sozinho e depois me mostra. Então assim, vai, faz e depois você me mostra o que você fez. Isso mostra interesse da família e isso estimula o aluno a fazer. Coloca-se disponível, né? Valorize as conquistas, porque se eu tenho uma dificuldade, é legal quando meu pai, minha mãe, meu irmão que estão ali comigo, me dando aquela assessoria, falam assim, olha que legal, você já aprendeu a fazer isso, isso você já consegue fazer sozinho, valorize, né? E assim, eu não entendi esse exercício. Papai, mamãe, titia, irmão mais velho, não ensine, não ensine. Ensine a criança ou adolescente que tem dúvida no dia seguinte, chegar na escola e falar para o professor ou para a professora, eu não entendi esse exercício. Aí é bacana, porque o professor ou a professora vão ensinar como precisam, né? O ensino fundamental 2 e médio, deixa fazer sozinho, mostra que você está ali,
valoriza, atribui responsabilidade e aqui você já cobra a responsabilidade. Aqui você fala muito dos direitos e deveres. Você não vai andar de skate se você não fez a sua lição. Porque até aqui já sabe, o adolescente já sabe que ele tem primeiro a obrigação e depois o lazer. Então você não vai tirar o lazer dele, mas você vai dizer que o lazer vem depois da obrigação. É a mesma coisa, eu enquanto adulto, eu não vou primeiro para o cinema, depois para trabalhar, a não ser que meu horário permita, mas normalmente eu vou primeiro fazer a minha obrigação, né? E aí, eu falo muito do estudo diário. Por que que ele é importante e o que é estudar todos os dias? Estudar é uma coisa, fazer lição de casa é outra. Lição de casa é a sistematização do conteúdo do dia. O estudo diário ele pode ser fazer uma pesquisa. Ah, então hoje lá na escola o professor falou sobre vulcão. Não tem nada de lição de casa de vulcão, mas eu vou pesquisar sobre o vulcão porque eu gostei. Pesquisa, na aula seguinte, conta para o professor o que foi que você pesquisou, lê. Eu tenho que ler a leitura do mês, mas eu tenho outros livros para ler também. Eu posso ler uma notícia da internet, o que eu quiser, mas todos os dias. Famílias, incentivem seus filhos a irem a museus. Museu é arte, museu é cultura, é conhecimento. Mostra nas exposições a leitura de mundo, é extremamente importante. Vão para parques, isso faz parte de um estudo diário, porque eu estou aprendendo a ler o coletivo, eu faço a minha leitura de mundo, eu entendo como as pessoas, as outras famílias interagem no lazer. Notícias, pode ser da televisão, pode ser do rádio, pode ser da internet, mas isso é estudo, é sentar numa mesa e contar que aconteceu alguma coisa, né? São os relatos e as conversas informais. Aqui também é uma super dica. Quando você estiver com o seu filho, conte do seu dia a dia, que ele vai contar do dia a dia dele também. E ele vai poder trabalhar com você lição de casa, pesquisa, esse gostinho de quero aprender mais, sabe? Isso é muito legal. A função da tarefa de casa é a função do estudo diário, né? Como eu falei para vocês, eu sou a Lígia Fleury. Hoje eu dei só um gostinho de como vocês poderiam ajudar seus filhos na lição de casa e no estudo diário. A diferença entre estudo diário e lição de casa, ainda vou fazer curso sobre isso para aqueles que quiserem na Escola de Pais XD. Esses são os meus contatos, né? O meu e-mail, ligiafleury1@hotmail.com. O meu Instagram eu estou como @ligiafleury.planetaletra. Tenho o meu celular e no Facebook eu tenho aí o meu blog Educação Olhar com Lígia Fleury. Então é isso, sejam bem-vindos à Escola de Pais, eu espero vocês nos nossos cursos.